Então, meu nome é Arthur, eu sou cofundador e eu sou responsável por produto na Log. E hoje eu queria falar um pouco sobre suporte ao consumidor, CX, né, o atendimento ao cliente, e a gente desconstruir um pouco a ideia do que é humanizado, do que é automação, e assim vai. Se você trabalha numa empresa de produtos digitais, você possivelmente se liga que a ideia sempre sai que suporte é uma coisa supérflua, né? Isso é uma tradição antiga que a gente tem, porque a primeira geração dessas empresas, Microsoft da vida, Adobe e tal, eles sempre entenderam que o suporte era uma deficiência do produto. Então, se você tivesse um produto perfeito, você não precisaria de suporte. É claro que tem uma verdade nisso, e isso é um norte bom como designer de produto, certo? Se tudo causa suporte, teu produto é, obviamente, uma bosta. Porém, a contrapartida que a gente tem que pensar nisso é: existem situações onde mesmo se o teu produto for bom, você vai gerar suporte, né? Nesse momento que a gente está, nos últimos anos, que esses produtos digitais estão saindo um pouco das telas e misturando mais no mundo, então, obviamente, coisas físicas, uma Uber, Airbnb, uma Nubank, ou o que a Log faz, a gente não pode mais se dar o luxo da ideia de que o suporte é supérfluo. Essa fantasia de que você consegue desenhar um produto que não gera suporte não existe mais, porque o mundo real não funciona bem, né? Então, essencialmente, se o que você está fazendo envolve dinheiro, envolve transação econômica, ou se ele tem contrapartida de mundo real, você vai ter que prestar suporte, certo? Você faz uma compra, a compra não chega, você precisa falar com alguém. Então, em geral, se você falar com uma empresa que tem esse tipo de produto, que tem essa necessidade, todo mundo vai te dizer que prestar suporte bom e de qualidade é muito caro. Isso não é necessariamente verdade, tá? O outro mito que eu acho que a gente pode desconstruir um pouquinho hoje é: o único jeito de você tornar o suporte eficiente é tornar ele pior. Então, de um lado você tem a automação, de um lado você tem um bando de gente atendendo o telefone, e quanto mais gente você tem, melhor é o teu suporte. Quanto mais automação você tem, pior ele é. E isso é simplesmente falso, tá? E então hoje eu queria contar um pouquinho de como a gente existiu desse eixo e foi caminhando dentro do momento onde absolutamente tudo era manual para automatizar partes grandes do processo. E o que a gente descobriu no meio disso. Então, eu vou falar um pouco do que a gente faz, não é jabá, é só para vocês entenderem por que a gente tem um problema difícil de resolver, né? Então, para quem não conhece a Log, a gente é uma plataforma de entregas. Então, você como consumidor entra, faz um pedido, a plataforma vai oferecer esse pedido para uma série de entregadores, alguém aceita, tem um processo aí de eleição, alguém pega o teu pedido, vai até o teu cliente, entra no ponto, pega, faz a retirada que tem que fazer e vai executar essa entrega, né? Supondo que o nosso produto fosse perfeito, que ele não é ainda, você tem situações operacionais que são absolutamente fora do controle do produto, certo? Então, a hora que esse motoboy chega no escritório, ele descobre que a pessoa que devia entregar um pacote para ele não está mais lá. Então, nesse momento, você tem o passo 3, que você tem um problema com a entrega, né? Então, nesse momento, a gente tem que pegar esse problema do motoboy, ele fala com a Log descobre o cliente, descobre o que fazer, fala de novo com o motoboy toma a atitude que precisa ser tomada e a gente prossegue, né? Esse fluxo de suporte é possivelmente... Bem, obviamente deu cagada aqui. Não, o slide está bom, é o Keynote. Então, esse nosso fluxo é um caso de uso horrível. Ele é super difícil, tá? Por quê? Primeiro, que pensa aqui, quantas empresas de produtos digitais resolvem teus problemas em 5 a 10 minutos, quando você reporta eles? É raro, né? Só que a gente tem essa contrapartida operacional. Tem alguém na rua esperando, então eu não posso demorar 1 hora, 2, 3. Um tempo de atendimento de 1 hora seria insano. Então, não é possível. Ops, a gente tem que voltar. Outro problema é que a maioria das questões acabam gerando implicações financeiras, tá? Se você chega num lugar e você precisa trocar o endereço, vai ter uma diferença de quilometragem, diferença de custo.
e assim por diante. Né? Outro problema é que muitas das resoluções, muitas das decisões que precisam ser tomadas quando dá cagada, exigem dados estruturados. Você não pode falar para a pessoa, não sei o que, fala não sei o que, não. Se tem um endereço novo, você precisa da latitude e longitude, você precisa confirmar, você precisa gerar uma rota, recalcular a quilometragem, assim vai. É bem diferente de uma situação como você tem essas apps de cabs, Uber 99, que você está dentro e fala, não, vira ali, vira aqui, e você consegue fazer um pouco isso nublar. O nosso consumidor nunca está dentro, então a gente precisa ter dados estruturados. E o último problema é que a gente está muito ligado no mundo real, essencialmente, pelo menos o produto corporativo, ele está ligado à demanda e ao mundo da realidade, então tem um pico 11 da manhã, tem um pico 4 da tarde, ou seja, se você tem um bando de gente prestando suporte telefônico, a hora que o pico está muito grande, ou você consegue atender bem e tem um desperdício durante o dia, ou nos horários de pico você vai atender as pessoas mal. Então, como que aconteceu historicamente? Né? A primeira geração do produto, quando o motoboy na rua tinha um problema, ele tinha um botãozão vermelho, ligar para a log, ele ligava, a gente tinha um departamento telefônico que ouvia, anotava o problema dele, falava, beleza, você está em tal lugar, aconteceu tal coisa, eu vou descobrir o que tem que fazer e já te retorno. Desligava o telefone, ia atrás do cliente, ligava para o cliente, olhava o papelzinho, falava, olha só, o cara tal está em tal lugar, de tal problema, o que é para fazer? O cliente falava, faz tal coisa. Ok, anotava o negocinho, desligava o telefone, ligava para o motoboy de novo e resolvia. Isso, obviamente, é um fluxo horrível, né? Porque você tem contenção nas duas filas. Você tem que fazer 3 ligações para resolver, você tem um monte de pernas estranhas aí no meio do caminho, um monte de intervenção manual e chance de erro. Mas, obviamente, quando o produto era assim, o time de produto eram 2 pessoas, então estava tudo bem. O primeiro passo que a gente fez foi começar a automatizar um pedaço dessa perna. Então, quando o motoboy está fazendo uma entrega, ele tem um botão vermelho que não liga mais, ele tem um botão que está escrito deu ruim, esse botão estava escrito deu zica, e aí por causa da epidemia a gente teve que mudar. As pessoas... chegou um momento que as pessoas pararam de apertar, especialmente no Rio de Janeiro, por razões supersticiosas. E aí a gente achou bad vibe, está escrito deu zica, então a gente mudou para deu ruim. Então, essa segunda geração, o motoboy vai falar, deu ruim, e aí ele vai escolher numa longa lista de problemas possíveis o que aconteceu. A gente vai criar um ticket na nossa plataforma de atendimento, que é o Zendesk, acho que todo mundo deve conhecer. Lá ela entra numa fila para os atendentes CX, o atendente vai pegar o problema, ligar para o cliente, resolver com o cliente, escrever a resolução ali mesmo no Zendesk, essa informação é enviada para o cliente, para o mensageiro, ele vê que o problema foi resolvido, faz o que precisa fazer e a gente segue. Então, nesse momento, a gente conseguiu automatizar uma perna bem razoável do problema, e isso, obviamente, ajudou bastante. Né? Agora, nesse momento, o que aconteceu com a empresa? A empresa foi crescendo bastante, o time de CX chegou a ter... Quantas pessoas atendem telefone? 60? 40. Tá. Então, o que aconteceu com a gente foi que, na medida que a gente foi escalando, a gente, obviamente, tinha que escalar o headcount de maneira linear, certo? 100 pedidos, tantas pessoas, 1000 pedidos, tantas, e assim vai. E isso foi ficando insustentável. A gente ia acabar virando uma empresa apenas de atendimento ao consumidor. Por um outro lado, a ideia de que a gente precisava prestar um atendimento ao consumidor em minutos e resolver o problema dele na rua, on the spot, direito, sempre foi um preceito estratégico. A gente é um marketplace de entrega e a gente sempre soube, desde o dia 1, que o suporte para problemas operacionais na rua é das coisas mais difíceis de responder. Então, se a gente não se esquivasse do problema, se a gente resolvesse ele, a gente tinha uma vantagem competitiva enorme. Então, aqui, eu acho que começa um pouco a gente pensar nesse tema que é empresas que entendem o suporte como vantagem competitiva. Eu acho que no Brasil, hoje em dia, também tem várias, acho que a própria Nubank, a Amazon é um caso clássico. Então, enquanto as empresas tradicionais, em geral, eles olhavam o suporte como um centro de custo, existe um valor enorme em você olhar e falar isso é uma estratégia competitiva porque é difícil de resolver bem.
Então, a gente queria manter a qualidade do suporte, porém, a gente precisava arrumar um jeito de fazer isso sem escalar linearmente o número de pessoas dentro da empresa, porque estava ficando impossível e muito caro. Então, a gente chegou num ponto onde a gente falou, ok, a gente vai conseguir automatizar. Hoje, sempre que a gente olha para trás, tudo parece simples, óbvio, mas quando a gente fez isso, todo mundo falou que não seria possível fazer automação. Por quê? Porque lembra que o tipo de coisa que a gente resolve é exatamente aquele problema clássico que precisa de gente, né? Qual que é o problema? Tá, liga, fala com a pessoa, o que você quer fazer, etc, etc. E você tinha poucos minutos para mobilizar as pessoas. E a maioria das pessoas não respondem em segundos a uma notificação push, tá? Isso não é a realidade operacional que a gente tem. Por um outro lado, a gente sabia que tem que ser possível automatizar, certo? Porque se seres humanos estão fazendo, tem que ter alguma maneira, pelo menos, de deixar o essencial de alguma maneira estruturada e fazer, né? Então, a gente resolveu embarcar e falou, a gente vai automatizar, não importa como, sem saber muito bem. E aí o primeiro passo, obviamente, foi mapear o que o time de CX de atendimento estava fazendo offline, certo? Se eles resolvem os problemas, a maneira mais vagabunda de você automatizar é você copiar o que eles estão fazendo, certo? Então a gente foi para lá e começou a mapear como que era o processo de atendimento. O processo de atendimento é bastante complicado, tá? Por quê? Porque, por exemplo, quando o motoboy chega, ele pode chegar, o que pode acontecer? Cliente ausente, o cara fala que não existe ninguém com esse nome, a portaria está fechada, o número da rua não está certo, a rua não existe mais. O cliente está lá e se recusa a aceitar. E assim vai. Essa razão de problemas operacionais é uma matriz enorme, de mais ou menos 70 causas raiz. E aí você tem depois uma matriz de coisas que você pode fazer de mais ou menos uns 20 ações, do tipo cancela, devolve, adiciona outro ponto, muda endereço, troca de destinatário, e assim vai. Para piorar, tudo que acontece tem várias constraints, várias restrições extras, do tipo coisas que você pode fazer no ponto de retirada, você não pode fazer depois. Se você chegou para retirar um objeto e deu um problema, você pode cancelar e foda-se. Se você estiver no segundo ponto, você está em posse de algum objeto, você não pode cancelar, você tem que devolver esse negócio para alguém. Então, o processo todo de suporte era extremamente complexo. A gente está falando de uma árvore de fluxo com centenas de nós. E as pessoas que estavam fazendo atendimento de CX, elas obviamente eram treinadas, mas elas tinham que fazer um trabalho muito difícil. Elas tinham que ter sempre em mente todo esse fluxo enorme e realizar uma série de tarefas sempre certas. É óbvio que esse é o pior uso de uma pessoa, certo? Você está basicamente usando ela para fazer coisas muito mais lógicas do que humanas. Então, o que a gente queria fazer é, como a gente põe a parte lógica, a parte não criativa dentro do software e libera as pessoas que estão fazendo atendimento para fazer o que elas fazem bem, que é entender as pessoas, tratar casos graves, coisas com elemento emocional, e assim vai. Então, um pedaço a gente foi e mapeou, mas tem um problema que é, toda vez que você automatiza, se você simplesmente entrevistar a gente, ver o usuário e ver o que eles fazem, você acaba com uma solução ruim, né? Porque lembra que quando você está olhando pessoas no mundo real, executando tarefas, você está olhando o produto final do jeito das ferramentas, de como elas lidam com os problemas. Ou seja, uma parte dos processos que eles usavam eram simplesmente assim, porque o processo todo era muito complicado para você ter na cabeça inteiro. Ou seja, a realidade é que o mundo offline impõe obrigações e restrições nas pessoas que acabam causando uma perda de eficiência. O comportamento delas, às vezes, é muito subótimo, mas simplesmente porque elas estão no mundo real. Ou seja, a melhor maneira de automatizar um processo é você entender realmente o que as pessoas estão fazendo e combinar isso com os princípios fundamentais, certo? Então, um computador pode fazer coisas que seres humanos não podem. O que são os problemas fundamentais que a gente podia atacar computadorizadamente de outra maneira?
e assim vai. Então, o primeiro passo foi, a hora que a gente abriu essa caixa de Pandora, ficou gigante. O Paulo ali que fez o levantamento, eram centenas de fluxos, e aí todo dia ele falava, cara, tem mais um fluxo, a gente não vai acabar isso nunca. E é verdade, a gente jamais vai acabar. Mas chegou uma hora que a gente começou a quebrar os problemas em unidades menores. Então, o que a gente tinha que resolver era como que o motoboy comunica a ocorrência. Parece simples, não é? Ter certeza que eu tenho como contactar o cliente. A gente não é uma empresa de consumidor, tá? Pouca gente tem o app, na verdade, a gente é mais B2B. Então, o app não é um caminho que funciona para a gente. Depois eu preciso ligar para esse cliente em minutos, garantir que ele ouve, explico o problema para ele, apresento todas as soluções possíveis, coleto a resposta dele e comunico de novo o mensageiro. Então, nesse momento, a gente ainda tinha um sistema offline. O que a gente fez? A gente foi olhar a tal lista lá do deu zica, deu ruim, e começou a olhar. Esse foi um pedaço da etapa que tem uma cara mais de tradicional. Você vai lá, você entrevista os usuários, você vê os números, e foi ficando óbvio que o tempo, que essa lista tinha um monte de problemas. E aí você faz um monte de testes de compreensão, teste de usabilidade, teste de entendimento. É um processo razoavelmente linear, e a gente melhorou essa lista. Por quê? Porque se ele não pudesse reportar o problema certo, eu não podia automatizar a solução, certo? Essencialmente, o que ajudou a gente foi, a gente saiu de uma lista gigante de 50 itens para um menu hierárquico que vai respondendo meio que sim ou não. E depois de 4, 5 respostas simples, ele consegue chegar numa coisa bem mais razoável. Aí, garantir os dados de contato. Essa também é um trabalho bastante trivial, mas chato. Por vários motivos, a gente tem clientes que têm telefones fixos, etc. A maioria, na verdade. Então, garantir que você tem um telefone verificado que a pessoa atende rapidamente é um problema. Então, como que a gente vai fazer a comunicação? O plano foi, a gente garante que a gente tem um telefone celular, de verdade. Quando der um problema, eu vou mandar um SMS totalmente histérico, alarmante, deu cagada aqui, resolve agora, pelo amor de Deus, com um link. Se a pessoa não responde em 2 minutos, eu ligo para a pessoa, obviamente automática, e falo, olha só, aqui é a log, você fez um pedido, deu problema, eu te mandei no teu SMS um link para você resolver, resolve agora ou não vai dar mais. E aí a pessoa espera-se, clica no link, e aí ela vai parar no fluxo de resolução que a gente fala. Então, a ideia de como, em 1, 2, 3 minutos, garantir que você tem usuários que você conseguiu comunicar o problema foi bastante complexa. Aqui, tudo que vão te falar que é faça testes, não funciona, certo? Como que eu vou testar isso? Tipo, eu preciso ter um cliente com pedido real, eu preciso ter um problema, preciso garantir que esse cara tem um telefone, eu preciso mandar o SMS, garantir que eu liguei. É super difícil eu testar isso em escala antes de eu ligar. A gente fez, obviamente, testes de testar o texto do SMS, da ligação, mas as pessoas não se comportam da mesma maneira quando elas estão sentadas fazendo pesquisa e quando elas estão na rua e deu um problema na vida delas, mesmo. Então, se a gente conseguiu contactar o cliente, a gente acaba, uma parte difícil está resolvida e a gente consegue exibir para ele o fluxo de resolução. Então, o fluxo de resolução é algo bem simples, ele guiar o cliente, para o cliente tomar uma decisão e a gente poder informar o mensageiro na rua e resolver. E aí, a etapa que fica um pouco por trás é um motor hierárquico, né? Ou seja, a gente precisa ter um engine, uma coisa razoavelmente complexa que consegue combinar todos os problemas, todas as soluções possíveis e todos os dados e acabar resolvendo o que a gente precisa. Acontece que esse motor, você pode criar ele em tese, abstrato, e você faz isso, mas as ocorrências você tem que ir tratando uma a uma, certo? Então, um problema é que você tem uma entrega, que a pessoa não está lá, e você tem que entregar de novo para outro endereço. Tem outra complexidade de um problema que é essa pessoa não está à espera 10 minutos. Numa eu tenho que mudar a rota, descobrir com quem falar, descobrir se eu posso largar o objeto, etc. e vai. Então,
a hora que a gente começou a desenhar, foi percebendo que esse monte de ocorrências e esse monte de componentes para resolver, eles tinham complexidades e comportamentos de usuários diferentes. Então, isso é um pouco a cara do fluxo de resolução do ponto de vista do consumidor. Ele vai receber um SMS histérico, ele vai ser apresentado o problema dele, a gente vai apresentar ele com uma árvore de soluções, ele escolhe uma, a gente coleta detalhes sobre o que ele quer fazer e envia. No mundo real é um pouco mais complexo, porque eu lembro que eu tenho um ser humano sentado esperando lá. Então, o cliente tem que responder bem rápido, senão eu preciso fazer uma outra coisa e ir embora. Então, tem toda uma coisa de time management e de ficar traqueando se esse cliente recebeu o SMS, se ele clicou, se ele começou a resolver, senão eu vou expirar e matar o problema de outra maneira. Então, quando a gente foi fazer o rollout, como a gente montou a estratégia, né? A gente olhou todos os problemas possíveis, fez uma análise básica de custo-benefício, tipo, o que acontece para caralho é barato de resolver, o que acontece pouco é caro, e assim vai. E foi elencando como a gente queria atacar. A gente criou esses componentes genéricos, então, uma engine de comunicação que vai mandar SMS, ligar, traquear se a pessoa está lá, o motor hierárquico, a coleta de dados. E aí a gente foi fazendo o release dessas soluções, uma a uma. Tá? A primeira foi para o ar, para o Dia das Mães. A gente faz e-commerce, então essas datas, Dia das Mães, Black Friday, são grandes. Então, a primeira automação, a primeira onda começou ali em maio, e a gente ainda não terminou. Tá? Então, são dezenas de resoluções. É um processo que já está há uns 6, 7 meses, e a gente ainda vai fazer mais um pouco. E aí, aquela ideia tradicional que é como que você vai medir as coisas, foi para o saco um pouco. E eu vou contar, por exemplo, por quê. A primeira coisa que a gente automatizou é quando o mensageiro chega num lugar e fala, não tem ninguém lá para receber, que a gente chama de destinatário ausente. Então, o dia que a gente lançou, ficou todo mundo feliz, lançou, foi acompanhando, acompanhando, acompanhando. E aí, em algum momento, sei lá, às 10 da manhã, a gente teve o primeiro caso que a automação funcionou, o usuário foi lá, terminou, todo mundo ficou feliz. Quando chegou no final do dia, todo mundo começou a olhar e falar, cara, deu algum problema, a taxa de adesão é baixíssima, o número de usuários que abriram o fluxo e terminaram é super pouco. O que a gente pensou? Obviamente, puta, você tem um problema de fluxo, você tem que testar com os usuários, eles não estão entendendo, tem um bug, alguma coisa. E aí, a gente foi olhar outras duas métricas, que é o tempo de resolução, quanto tempo o problema demorou para ser resolvido, e como ele foi resolvido. Então, o problema, antes da automação, ele basicamente tinha duas maneiras. Ou o suporte falava com o consumidor e falava, beleza, resolvi e fecha, ou o próprio motoboy resolvia o problema, porque às vezes a pessoa chega do almoço, alguma coisa assim, então o motoboy tem o poder de fechar. Então, no final do primeiro dia, a gente tinha um gosto muito de derrota na mão, porque a gente falou, porra, os clientes, os usuários não estão seguindo na automação. E quando a gente olhou os resultados, o tempo de resolução tinha diminuído enorme, a necessidade de atendimento ACX tinha diminuído muito, e o mensageiro tinha resolvido os problemas quase sempre sozinhos. Mas ninguém entendia por quê, certo? Não faz sentido. Então, o que a gente fez? O Paulo e o Danilo começaram a ligar para absolutamente todos os mensageiros e perguntar o que aconteceu no pedido tal. Por quê? Porque é difícil de traquear, esse negócio está offline, né? E aí a gente foi descobrindo que o que estava acontecendo era, os clientes viam o SMS, você tem um problema com a log, eles abriam o e-mail de confirmação do pedido, ligavam para o motoboy e resolviam, desenrolavam offline. Ou seja, a primeira versão desse produto era só um SMS falando, deu merda com o teu pedido. E a gente construiu um engine enorme, super complicado, quando a gente podia ter simplesmente mandado um SMS falando, deu merda, liga lá e resolve. Esse é o primeiro aprendizado. O segundo é que a hora que a automação começa a rolar, o comportamento das pessoas também muda. Então, o próprio mensageiro, como o tempo que ele ficava na fila de atendimento era menor e tal, eles também mudaram o comportamento. Então, muitas das coisas que a gente pensou em teste nunca se concretizaram.
até hoje, a gente tem a quantidade de dashes e de métricas para acompanhar é assustadora, eu mesmo me perco. E cada um desses 40, 60, 70 resoluções tem comportamentos e lógicas diferentes. Para piorar o problema, a gente de lá para cá cresceu 200%, 300%, o time de CX não. Então, você tem que, ao mesmo tempo, olhar as métricas e entender o que está acontecendo quando você tem 2 vezes, 3 vezes mais pedidos por mesmo atendente, um produto que está mudando o tempo inteiro e uma série de comportamentos que ficam offline ou que variam muito de automação para automação. Então, hoje, por exemplo, quando eu apresento internamente os resultados do programa, no final, eu mostro os 2 números que eu vou chegar. Mas são números praticamente assim, isso aqui aconteceu, é legal. Mas a análise é 1h30 explicando número, porque o comportamento das pessoas é muito diferente, depende do que está acontecendo. Isso aqui, obviamente, eu troquei a história, né? Isso aqui eu contei antes. A gente lançou, a adesão era ruim, e a gente descobriu que o tempo diminuiu, e a gente viu que o processo era offline. No final, até agora, de maio para cá, a maioria dos problemas, os problemas são, na média, resolvidos na metade do tempo. Mais importante que a média é, se você for olhar a distribuição, os problemas que demoram muito para resolver quase diminuíram. Antes a gente tinha problemas que ficavam lá pendurados horas. Então, a gente melhorou muito a média, mas a gente melhorou a distribuição, que em geral é mais importante. A gente tem 4 vezes menos atendentes na equipe, dado a mesma demanda, e ainda assim diminuiu muito. No produto corporativo, a gente tem uma automação mais ou menos de 2/3. No produto de e-commerce, 85%. E 80% dos casos são resolvidos em menos de 10 minutos. O que é what's next para esse negócio? Obviamente, a gente quer chegar na cobertura total, 100%. A única diretriz é uma diretriz humana. Se tem um ser humano em perigo, com medo, um acidente, você jamais vai botar uma máquina. Esse é o momento que você quer pegar um ser humano e ligar imediatamente. Então, todos os problemas que têm implicações de segurança pulam todo tipo de automação e vão direto para alguma pessoa falar, sendo reais ou não. E aí, no final, a gente pensar um pouco sobre o que aconteceu do ponto de vista dos clientes, né? A gente falou muito da automação, a gente fala um pouco dos clientes. Então, quando a gente começou, além de todo mundo falar, olha, é muito difícil, você tem que achar várias pessoas, fazerem elas conversarem, tomar decisões, estruturar isso e resolver, todo mundo falava, os clientes não vão gostar. As pessoas querem um telefone, elas querem falar com o ser humano, elas querem ser ouvidas, e se você tirar isso, as pessoas não vão ficar tão satisfeitas. Isso é absolutamente mentira, tá? As pessoas não gostam de falar com outras pessoas. Essa é uma razão pela qual você gosta de pegar Uber e você não quer ouvir um taxista contar uma história enorme para você. As pessoas odeiam falar com a maioria dos seres humanos e o que elas querem é que o problema delas seja resolvido e rápido. Se você resolver o problema delas, elas estão muito mais felizes de receber o SMS, falar, faz isso, clica aqui e resolver, do que ficar falando com uma pessoa para lá e para cá. Então, no final, o que a gente descobriu ao longo desse ano foi que, sim, você consegue cortar custos violentamente, você consegue aumentar a qualidade do atendimento violentamente e aumentar a satisfação do consumidor. Então, no final, um ponto que eu queria fazer um pouco é que a história de que bom suporte é caro e que bom suporte não é escalável é mentira. A gente tem um time de atendentes, esse time é incrível, e esse time tem que estar lá para resolver as coisas muito mais complicadas do que os casos mais simples. Então, a gente sabe que nenhum sistema automático ainda é bom como gente para discernir tom emocional, um monte de coisas, e por isso mesmo a gente devia guardar as pessoas porque elas fazem bem e automatizar violentamente tudo que é mecânico, tudo que não é criativo, tudo que precisa guardar um número imenso de dados. Eu acho que é isso. Obrigado.